Olá, pessoal! Vamos aprender a fazer um mobile natalino? Reutilizando CDs? O Natal se aproxima e essa técnica exige um certo tempinho de preparação. Não se pode fazer de um dia para o outro, porque entre uma etapa e outra é necessário esperar a secagem, ou do primer ou da textura que vocês optarem para utilizar no fundo. Eu vou dar duas opções. Depois é necessário esperar o tempo da colagem secar, a decoupagem. E por último é necessário um tempo para a montagem do mobile, com contas, miçangas, sementes ou os elementos que vocês escolherem. Em alguns eu apliquei uma tinta dimensional, isto também precisa de um tempinho para secar. E é importante observar que nós temos que esperar a secagem de ambos os lados, porque eu aplico a técnica dos dois lados do CD. Então é o dobro do tempo. No vídeo anterior, onde eu ensinei a fazer as pastilhas com CDs, eu cheguei a comentar que nem todo CD permite que se tire esta película metalizada. Então esta técnica aqui é ideal para aqueles CDs que não deixam que a gente tire a película, porque nós vamos aplicar massa acrílica aqui em cima. Ou primer, para quem não quiser textura. Eu trouxe este mobile aqui, que não é de Natal, mas é um bom exemplo da textura. E também para mostrar que nós podemos deixar o furinho central ou podemos fechar o furinho. Isso vai do gosto de cada um. Como vocês acharem mais bonito, combinado? Quem optar por fechar o furinho, é só colar um pedacinho de fita crepe. Em ambos os lados. Porque isso vai ficar escondido depois embaixo da textura ou do primer. O primeiro passo, então, depois de fechado o furinho central, para quem preferir, é a aplicação do fundo preparador, para que o CD aceite a técnica. Senão, depois, a colagem solta com o tempo. Nós temos que preparar o fundo com primer ou com massa acrílica. Quem preferir primer vai passar 2 demãos de pincel, esperando a secagem entre uma demão e outra. E para quem optar pela massa acrílica, é só espalhar uma fina camada da massa com uma espátula e passar
o rolinho crespo, apoiando numa base. Levemente, senão o rolinho arrasta a massa. Deve ficar bem uniforme. Não faz mal se o fundo aparece, porque depois nós vamos dar uma demão de tinta branca. E a tinta branca vai dar cobertura. Não vai mais aparecer este fundo. Ter leveza para passar o rolinho é uma questão de prática. Na primeira vez que a gente faz, geralmente a gente arrasta a massa acrílica e ela fica toda grudada no rolinho. Nós temos que praticar esta leveza até que a gente consiga deixar a superfície uniforme. Depois da secagem completa da massa acrílica ou do primer, em ambos os lados do CD, nós vamos dar uma leve lixadinha, porque a massa acrílica, ela fica com umas pontinhas muito afiadinhas que podem ferir o guardanapo na hora da colagem. Quem optou pelo primer não precisa lixar, só quem optou pela massa acrílica. Então eu tenho uma dica para vocês. Enrolem a lixa num pedaço de madeira, porque é muito mais prático para lixar. Do que se nós pegamos a lixa e passamos com a mão aberta sobre a peça. Combinado? Fica bem mais fácil de lixar. Nós temos que avaliar também a cobertura da massa acrílica ou do primer. Este lado ficou perfeito. Este lado não. Aparece muito a sombra do rótulo e isso vai interferir na decupagem. Então, deste lado nós vamos passar tinta branca. Deste lado não precisa. Será mais uma etapa que exige secagem. Eu estou usando tinta látex, mas pode ser qualquer base para artesanato. Acrílica, PVA, látex, o que vocês tiverem em casa. Agora sim, a cobertura vai ficar igual dos dois lados, ó. E este lado aqui não será necessário aplicar tinta. Vamos fazer então a decupagem num CD que ficou com a cobertura perfeita. Tirei as duas películas e vou deitar o guardanapo na bancada, com a estampa virada para baixo. E vou passar cola no CD.
cola branca, plástica, aquela escolar, da melhor marca que vocês tiverem. Eu não gosto de indicar marca. Cada um usa aquela que tiver em casa. Mas existem colas de melhor qualidade e colas de menor qualidade. Passei cola em todo lado do CD. Agora vou centralizar na estampa. Vou pressionar um pouquinho. E agora, com um saquinho plástico, eu vou pressionar de dentro para fora, do centro para as laterais, com cuidado, delicadamente, para tirar todas as bolhas. Depois da colagem bem seca, nós já podemos lixar, sem correr o risco de rasgar o guardanapo. Nós podemos usar uma lixinha de unhas ou uma lixinha maior, como vocês preferirem e se acertarem melhor. Estão vendo? Logo destaca a rebarba. Fica um trabalho perfeito. Sempre de cima para baixo, nunca o contrário, porque aí nós corremos o risco de soltar a decupagem. Esses retalhos que sobram, eu guardo, porque futuramente eu faço uma espécie de patchwork nos CDs, com os retalhinhos. Eu faço montagens com retalhos, partes eu pinto. Não devemos desprezar nenhum retalho. Depois de bem lixado, nós vamos dar o acabamento. Vamos passar o verniz, que pode ser de qualquer marca e qualquer tipo. Verniz acrílico, verniz cristal, pode ser verniz marítimo, pode ser laca chinesa, o que vocês tiverem. E esta camada vai impermeabilizar o trabalho e dar um acabamento brilhante. Quem não gosta de acabamento brilhante pode passar um verniz fosco. Mas como é Natal e muitos gostam de brilhos, de dourados, eu penso que o verniz brilhante
cabe melhor nessa situação. Porque quando ele gira, dá mais reflexos nele do que o verniz fosco. Prontinho. Foi a última camada, o último passo da técnica. Daqui para frente, nós vamos montar o mobile. Primeiro, agora, vamos aguardar a secagem. Combinado? Depois da secagem completa do verniz ou da laca chinesa, do acabamento que vocês escolherem, em ambos os lados dos CDs, nós ainda podemos dar um encanto a mais na peça, passando uma pastinha metálica nas bordas aqui. Pode ser uma pasta metálica, pode ser uma pátina cera e pode ser goma laca com purpurina, que também dá um acabamento muito bonito. Vejam a borda, como ela brilha, como ela está dourada. Se a gente não passa algum acabamento na borda, ela fica com as imperfeições da pintura e da decupagem. Não fica bonito. Nós temos que passar alguma coisa. Nós colocamos um pouco numa bandejinha, esfregamos levemente para não ficar muito forte e passamos aqui na borda, em todos eles. Depois da pastinha metálica ou da goma laca com purpurina, nós temos que furar os CDs. Um furinho bem discreto, que pode ser feito com uma agulha quente, um preguinho quente ou com furadeira, com uma broquinha. O meu marido me auxilia sempre nesta parte. Ele junta vários, sempre observando que todos estejam com o lado certo, virado para cima. E ele usa um gabarito de plástico para fazer o furinho. Todos ficam exatamente com a mesma medida. Ele coloca na bancada e passa a furadeira. Vocês podem fazer a mesma coisa com um preguinho quente ou uma agulha quente. Depois destes passos, nós vamos usar fio encerado, aquele fio que se usa para fazer macramê. Existe esse fio em múltiplas cores, mas eu sempre uso vermelho ou verde. Aquele vermelho e verde natalinos, que combinem com as estampas dos guardanapos. E para prender a parte de cima, para pendurar o mobile, nós podemos usar argolinhas de acrílico
argolinhas de metal ou até lacres de latinhas. Se nós quisermos fazer um mobile quase 100% reciclado. E miçangas, contas, sementes, o que vocês tiverem em casa. Aqui eu usei sementes de açaí tingidas misturadas com contas de acrílico. Então nós vamos passar a pontinha dentro do furinho. O fio encerado, ele é muito fácil de passar no furinho, porque ele é encerado e parece engomado. Então aqui nós vamos fazer um nozinho duplo. Depois nós vamos dar os arremates, fazer os acabamentos. E nós podemos prender o próximo CD logo aqui abaixo, ou podemos deixar um pouco do fio. Aí nós temos que fazer um nozinho aqui. Neste mobile eu sempre deixei um pouco do fio, sem nenhuma conta, nenhuma semente ou miçanga. E aqui embaixo, no pingente, eu não deixei espaço. Isso cada um vai montar do jeito que acha mais bonito. Neste aqui, eu não deixei espaço. Estão vendo aqui? Eu juntei os CDs com as contas e sementes. Aqui eu usei umas borboletinhas de acrílico. E na parte de baixo, nós vamos colocar um pingente, uma peça que seja um acabamento do mobile. Pode ser uma estrela. Existem pingentes menores. Existem peças de acrílico com formatos geométricos. Contas de todos os tipos, cores e formatos. Cada um vai fazer sua própria composição. Combinado? Aqui eu já deixei um outro preparado também. Nós também podemos montar móveis com 3 CDs. Podemos montar com 2 ou apenas com um CD e colocar um fio mais longo de contas e pingentes. Isso cada um vai montar de acordo com o seu gosto. Combinado? Eu faço nozinhos simples, ó. E depois corto e dou uma leve queimadinha com o isqueiro, porque aí a cera que embebe este fio, ela dá uma lacrada ali e ele não abre, não há perigo de abrir depois o nó.
Então é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e comecem logo a fazer os seus móveis natalinos, porque, como vocês viram, a técnica exige um certo tempo de preparo, em virtude da secagem das diversas etapas. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau, pessoal!